Online, exército de oração, derrubando barreiras. Apresentação, pastor Robson Esteves. Apresentando o pastor Apresentando o pastor Robson Esteves. É isso aí, irmão, graças a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos aqui hoje, Rádio Fala Brasil, visita especial aí, pessoal lá de Arraial do Cabo, visitando aqui a nossa rádio. Estamos aqui com o nosso pastor Antônio. Pastor Antônio vai estar aqui apresentando o convidado dele. Qual o nome do seu convidado, pastor? Apareceu para todos nesta manhã maravilhosa que nos concede, Senhor Jesus. Está aqui eu também com o pastor Robson, o nosso pastor, Rony, amigo, a qual nós temos levado a palavra ali na região do lago, aonde nós, em nome do Senhor, estamos aqui reunidos nesse propósito em nome de Jesus. Amém. Pastor Rony, dá a saudação para o senhor, salve o povo, fala aí do endereço da sua igreja, dia de culto, manda um abraço para o pessoal aí, e depois nós entramos aqui na Riviera de Fato. Povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja viva do Senhor na terra, que Deus abençoe cada família, cada filho, cada filha de Deus que nos ouve neste momento. Que a graça salvadora do nosso Deus seja abundante sobre cada lar, sobre cada família. Nós somos ali de Uramar, vários, estamos com a matriz da rua 2, número 36. Nossos cultos são terça, culto da palavra, quinta, culto de libertação. E aos domingos, culto de adoração, que nós chamamos culto da família, congregacional. Temos uma congregação também na rua Sereia, em Aquários, que é quarta-feira, culto de ensino, sexta, libertação e culto da família aos domingos, em Unamar, atrás do shopping de Unamar, na rua T, Travessa O. Nós temos lá no sábado culto de libertação, nas quartas-feiras, culto de consagração, na terça, culto de ensino e ao domingo, culto da família, em Guapa Grande, terça-feira, quinta-feira e domingo. Nós aguardamos vocês quando estiverem visitando a região dos lagos, você que é daqui do Rio de Janeiro, faça-nos uma visita. Nós esperamos que Deus continue sustentando o seu povo e estamos em oração pela vida do Senhor Jesus. Um abraço especial à Igreja Missionária Calvário, a todos os obreiros, às famílias, aos meus irmãos que têm nos ajudado, contribuído para o avanço do reino de Deus na região dos lagos. Um abraço a todos, que Deus abençoe ao pastor Robson e a toda a sua família e esse lindo projeto de proclamar o Evangelho de Deus através da internet. Que Deus abençoe. Quero estar aproveitando aí, mandando um abraço para minha irmã, missionária Simone, esposa do meu amigo pastor Antônio. Quero estar mandando um abraço também para minha irmã, missionária Miriam, lá da Igreja Universal, de Del Castilho. Um abraço para o meu amigo Santos, um abraço para o meu amigo Nobre, um abraço para os demais amigos que estão entrando aí, aos poucos aí, no link. Lembrando a você que você pode compartilhar o link aí pelo Facebook, fazer que nem o pastor Rony ali, ó. Rádio Fala Brasil, a melhor na web. Sempre com uma programação boa, sempre com um papo legal. Hoje, nosso debate aqui, ele está em Êxodo, capítulo 14, no versículo 12, dizendo que o povo quer voltar para o Egito. Então o que nós vamos conversar aqui hoje, fazendo uma aplicação pessoal para os dias de hoje, qual a consequência de voltar para o Egito. E passar para a pessoa o que é o Egito hoje.
Estarei fazendo a liturgia e depois nós começaremos aí as oportunidades para os pastores estarem se expressando, amém? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Primeira concepção que nós temos que ter, eu quero trazer para você aí, meu amigo vídeo ouvinte, que o deserto, 14:12, que o deserto para o cristão, ele é uma escola de aprendizagem, né? No deserto, ou você aprende ou você morre lá. Ninguém fica no deserto para sempre. O deserto é um lugar de passagem. Você vê aqui que o povo, passando por uma certa pressão, em vez de querer entender o que estava passando, preferiu lembrar do passado, que era cômodo, e falou para Moisés: não, eu prefiro voltar para o chicote, vou voltar para a varada, vou virar as costas lá para bater, para Faraó bater de novo. Pastor Antônio, com a oportunidade. Amém. O que nós vemos aqui é a palavra se cumprindo, né? E o Egito? O Egito é voltando à antiga prática. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, tudo se fez novo. Quando nós nos batizamos, nascemos de novo. Tanto é que o próprio Filho de Deus quis ser batizado. Então a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Quando nós vemos aqui, em Números 14, vemos o povo querendo voltar, aguentando a prova ali no Egito. E nós sabemos que o reino do céu ele é tomado à força. Então, baseado no dia de hoje, nós vemos muitas pessoas que querem servir ao Egito, quer servir o mundo e quer servir a Deus. Quando nós vemos em toda a palavra, preste bastante atenção no Evangelho, no Novo Testamento, e num momento Jesus elogia as coisas da terra. Quando o discípulo encontra ele, que mostra a grandeza, a boniteza do templo, esperando que ele o elogiasse, a Bíblia diz que muito pelo contrário, ele fala: olha, chegará um dia, ele será derrubado e não ficará pedra sobre pedra. Jesus chega com fome diante do pé de figo no caminho. Como homem, aleluia, como homem ele tinha fome, ele tinha cansaço. E ele queria que encontrasse ali um figo para se alimentar. A Bíblia diz que grande foi a decepção, porque tinha galhos bonitos, folhas bonitas, porém o principal, o fruto não tinha. A Bíblia diz que ele amaldiçoou. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então o que acontece no dia de hoje? O que acontece com nós, muitas das vezes líderes, nos preocupamos mais com o tempo de que com a ovelha. Vivemos muitos casos que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A segunda casa é nosso povo, que é templo do Espírito Santo. Então nesta manhã o Senhor vem nos despertar para isso. Moisés não teve o privilégio de chegar à terra prometida, porém avistou de longe. Por quê? Porque no momento que ele tocou ali naquela, onde gerou água, naquela rocha, ele estava sob pressão do povo. Entendeu? Nós vemos a situação sob pressão, naquela situação que era para ele tocar, ele bateu na rocha. E perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Quando nós voltamos lá e vemos Saul, quando oferece sacrifício, Samuel demorava, o povo pressionava ele. E ele oferece o sacrifício ali. Ele não foi chamado para isso. Então nós temos que ficar muito ligados, porque a fadiga do ministério muitas das vezes faz com que nós tomamos decisão precipitada em muitas situações. E nós vemos Moisés, aqui nós vemos Deus querendo acabar com tudo. E levantar somente Moisés. Moisés, sendo o homem mais manso da terra, conseguiu convencer. O que vamos falar, Senhor, em outras palavras? Tu tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto? Então os dias são maus, deixa. Jesus está voltando. Então Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Ele visita o templo. E muitas das vezes o inimigo não está mais tratando atingindo a igreja fora do templo. Ele quer agir no templo, botando nas nossas mentes que é melhor preparar o templo físico, o templo material.
e esquecemos o espiritual. Então nós temos, eu falo sempre, vou repetir, nós vamos ter uma grande diferença, que Jesus está voltando, daqueles que vão ficar e aqueles que vão ser levados. Também que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Jesus ele vai voltando. A Bíblia diz no livro nos últimos dias ele mostra aí a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. O mundo nos vê com olhos materiais. Você é apreciado e admirado para Deus pelos bens materiais, quando na verdade Jesus ele vê por dentro. A Bíblia diz que não há profeta maior da filha de mulher que João Batista. Eu fiquei analisando, João Batista nunca fez milagre, nunca fez nada extraordinário. E Jesus fala que ele é o profeta nascido de maior profeta nascido de mulher. Por quê? Porque a função dele era preparar o caminho para a vinda do Messias. Após mim virá um que eu não sou digno de amarrar a correia da sua sandália, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o propósito do Senhor nesses últimos dias é levantar uma geração que anseia o arrebatamento, que não vê a hora de estar com o Senhor. Porque todos os sinais já estão acontecendo do Senhor voltar como um planeta escandaloso. Que Deus abençoe a todos e prepare Israel para encontrar com o Senhor de Deus. Pastor Rony, qual o seu ponto de vista do seguinte? Deus, ele tem um plano na vida da pessoa, ele tira essa pessoa para levá-la para um lugar melhor, mas a pessoa não entende que para ela chegar na melhoria, ela tem que passar no deserto. E o deserto é o quê? Uma novidade, né? Um exemplo, o senhor muda de profissão e vai aprender uma profissão nova. É um deserto ali, né? Porque o senhor nunca meteu a mão naquilo. Vou dar um exemplo, o senhor é eletricista, daqui a pouco o senhor vai para o lado da marcenaria, olha só, tem nada a ver com a outra. Daqui a pouco o senhor vai para um lugar lá, o senhor é chamado para ser encarregado, tem que aprender agora de hidráulica também. Quer dizer, o senhor vai ter que aprender de eletricidade, que já sabia, hidráulica e marcenaria. Quer dizer, é um aprendizado. Então, muitas pessoas às vezes não suportam a pressão do deserto e querem regredir para um lugar de conforto. Eu queria saber aí qual o seu ponto de vista, Pastor Rony. Meus amados irmãos, mais uma vez a paz de Cristo. Nós vemos que esse texto magnífico, verdadeiro, que é a palavra de Deus, ela é a verdade para as nossas vidas, nos mostram a figura da jornada cristã na Terra. E ela pode ser definida em 3 estágios. Primeiro, Egito, deserto e terra prometida. Egito, deserto e terra prometida. Nós vivemos processos de crescimento, de aprendizado. Salmo 90, versículo de número 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos o sábio coração. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, ele diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que nós podemos entender é que Deus está sempre nos ensinando e Deus está sempre fortalecendo a nossa fé para que esta fé ela venha produzir um relacionamento profundo com Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, diz assim: ele te humilhou, te deixou ter fome, para ver onde estava o teu coração, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus ensinando o povo a orar, o seu povo, ensinando a todos os moradores da terra a buscar a Deus na oração dominical, ele disse o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí eu quero lembrar a todos os nossos irmãos que nos ouvem, a Igreja de Cristo, que Deus tinha uma promessa
de tirar este povo do Egito. Porque Deus havia dado uma promessa ao patriarca Abraão, em Gênesis 15, versículo 13, de que ele seria pai de uma multidão e este povo seria escravo em terra estrangeira. E 430 anos aproximadamente se passam. E Deus, no tempo exato, como Paulo diz em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus nunca chega antes, Deus nunca chega depois. 430 anos se passam. E Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24, diz que o povo clama a Deus, e Deus desce para conhecer o seu povo. Este clamor foi diferente, porque o tempo da resposta de Deus chegou na vida deste povo. E este povo agora, que vai representar o povo de Deus, vai começar a conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, por intermédio de milagres e prodígios, por meio de um homem que ele escolheu, este homem chamado Moisés, que vai ser o canal de bênção para o povo hebreu. Então o povo começa a perceber que o Deus de Abraão se manifesta com poder, deflagrando pragas contra os egípcios. Nós conhecemos a história e sabemos que cada praga era para exterminar a hegemonia dos deuses pagãos do Egito. Faraó foi envergonhado na 10ª praga, na morte dos primogênitos, quando Deus dá uma ordem ao seu povo para passar sangue de cordeiro nas vergas, nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria à meia-noite e não mataria os primogênitos, cuja casa havia um sinal do sangue do cordeiro. Mas os egípcios não tinham este sinal, porque não era para eles o cordeiro. Nós sabemos que este cordeiro representa Jesus. E João Batista, quando aponta o cordeiro, ele traz uma especificação, dizendo que o cordeiro é o que tira o pecado do mundo. E quando nós falamos de pecado, nós lembramos justamente do Egito. É o tema aqui que o nosso pastor Robson, inspirado por Deus, sugeriu. O Egito. O que seria o Egito para nós? O Egito representa o paganismo, a depravação moral. O Egito representa a desvalorização dos princípios da família. O Egito representa a falta de temor a Deus. O Egito representa a depravação espiritual. O Egito representa o descaso das pessoas com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 25, ele disse que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E no versículo 28, na parte A apenas, ele diz que eles desprezaram o conhecimento de Deus. Ou seja, não quiseram conhecer a Deus e desprezaram. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então o Egito é o lugar onde a verdade é trocada pela mentira, onde os princípios são negociados. Porque no Egito não há santidade, não há temor a Deus. E este povo que está no Egito e sai do Egito, porque Deus os tira do Egito, arrancando com mão forte, vão peregrinar no deserto, porque o deserto é o processo, é a escola de Deus para nos ensinar. É como se nós estivéssemos, neste exato momento, nós que aceitamos a Cristo, passando por este deserto, porque a terra prometida é logo ali, e nós vamos colocar os nossos pés na promessa, se nós aprendemos a passar pelo deserto. E aqui eu quero chamar a sua atenção no texto litúrgico que foi lido, o versículo de número 10, que nós não lemos, mas eu queria considerar, que diz que o faraó chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Eles temeram a faraó e aos carros e cavaleiros de faraó, que era aproximadamente 600. E eles começam a clamar a Deus. Até aqui está tudo certo, porque o medo é algo natural, todos nós sentimos, isso é humano, ter medo, sentir medo. Só que nós não podemos permitir que o medo venha impedir que nós exerçamos nossa fé com qualidade, baseada nos princípios da palavra de Deus. Observando, meus irmãos, o versículo de número 11, o verso 10, eles clamam a Deus.
Mas no verso 11, eles murmuram a Moisés. Eles vão começar a reclamar. Há uma incoerência aqui. Porque ou eu oro ou eu murmuro. Porque a oração a Satanás é justamente a murmuração. É quando eu, como servo de Deus, começo a murmurar, a reclamar. Porque a murmuração é um descontentamento de alma. É quando eu não estou satisfeito com aquilo que Deus está fazendo. Pensa comigo. Deus já havia dado ao seu povo demonstrações prodigiosas do seu poder, para que o povo conhecesse o Deus de Israel. Agora este povo está com medo de um exército de 600 carros e cavaleiros. Este povo está defronte do Mar Vermelho. E ali parece que a fé deles é paralisada pelo medo. Eles se esquecem do que Deus fez dias antes. Eles se esquecem de que o Deus de Israel tem poder para destruir todos os deuses do Egito e tirá-los com mão forte, porque Deus já havia prometido. O povo clama e murmura. A incoerência, ela não pode fazer parte da nossa vida. E vemos hoje, meus irmãos, algumas pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo, sendo incoerentes na sua fé. Pessoas que oram muito, mas não se posicionam. Pessoas que pregam, mas não vivem aquilo que elas estão pregando. Às vezes, vemos a incoerência na vida de pessoas que oram, pregam, falam de Deus, mas não amam o seu próximo, mas não estão interessadas em ajudar aqueles que estão caídos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desviados da presença de Deus. E eu aproveito aqui para fazer um chamado à igreja, porque Jesus está às portas. E nós precisamos entender que nem todos que Deus tirou do Egito vai entrar na terra prometida, porque o livro de Judas, no versículo de número 6, diz isso. E aqueles que Deus tirou do Egito não entraram na terra prometida. Se você acompanhar a história deste povo, desta geração, você vai perceber, entender isso por discernimento bíblico, que só entraram 2 na terra prometida, Josué e Caleb. Essa geração toda morre no deserto, porque eram pessoas murmuradoras, insatisfeitas, pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. Em 1 João capítulo 2, versículo número 15, 16 e 17, diz: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque se o amor do mundo estiver em nós, o amor do Pai não está. Nós não podemos amar o mundo. Este amor ao mundo, a qual João fala, é o apego emocional, a paixão, a vaidade que as pessoas têm, as coisas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, fala o versículo 17 em 1 João capítulo 2, este permanecerá. Jesus em Mateus 24, 35, ele disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que nós precisamos fazer como igreja é entender que nós não fazemos parte do Egito, que nós somos aquilo que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: nação santa, povo de propriedade peculiar, reino de sacerdotes. Não éramos povos, mas agora somos, para resplandecer em nós a maravilhosa luz de Deus, para alcançar aqueles que estão em trevas. Porque o Deus deste século, o Deus do Egito, cegou o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas você é sal da terra e luz do mundo. E você que me ouve, levante-se, porque Deus não te chamou para estar no Egito vivendo como egípcio. Deus te chamou para viver como servo, como filho de Deus. E isso aqui nós aprendemos no texto, porque o posicionamento de Moisés, no versículo número 12, a qual o nosso amado pastor Robson leu, no versículo 11, ele está orando a Deus. Ou melhor dizendo, versículo 12 mesmo, Moisés vai orar. Mas versículo 11, desculpa, vai orar a Deus. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim,
fazendo-nos sair do Egito. Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Porque aquele que ora tem que entender uma coisa: nós oramos e esperamos no Senhor, porque Jeremias disse: bom é esperar no Senhor. Lamentações, Jeremias 3:29. Bom é esperar em silêncio no Senhor. Nós precisamos aprender a orar e a nos posicionar como Moisés, que clama a Deus e crer que Deus vai pelejar por vós. Você que está vivendo uma situação de dificuldade, que não consegue resolver as suas causas, porque não é causa para o homem resolver. Quem sabe de enfermidade, quem sabe problema com um filho que está afastado, que se desviou dos caminhos de Deus e foi para o Egito. Mas saiba de uma coisa: quando Deus tem um propósito na vida de um homem, de uma mulher, disse Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada pode frustrar os planos de Deus. Tenha certeza de uma coisa: que aquele que te chamou é fiel para completar a obra que começou na tua vida. O que eu e você precisa aprender é se posicionar. Quando orarmos, não podemos abrir a nossa boca para murmurar, porque da mesma fonte não pode sair água doce e amarga ao mesmo tempo. Nós precisamos orar e confiar em Deus para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco a gente volta com o pastor Rony. Pastor Jorge, nós vemos aqui no versículo 13 a seguinte questão: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Você vê aqui que essa palavra é dita em Êxodo no capítulo 14. Só que você vê que no decorrer da continuação da Bíblia, você vê que Israel continua pecando no mesmo erro, né? Sempre olhando para trás. Né? Eu estava falando com um amigo meu, com um pastor, e falei o seguinte com ele: o Israel do Êxodo, o Israel da Bíblia do Novo Testamento, não é o mesmo Israel da bomba, né? Porque é um povo que tinha que se escorar no Senhor, agora está se escorando na bomba e no foguete. Né? O povo que deveria pregar a verdadeira face, né? A face agora é a ponta da bomba, né? É a ponta da bala. Então, irmãos, para o Senhor pelejar por nós, nós temos que retroceder, né? Dar um passo atrás e deixar verdadeiramente o Senhor ir na nuvem e na coluna de fogo. Pastor Jorge. Amém. O que acontece? Realmente nós vemos aqui um povo que, como Moisés falou, Moisés clamou, não queriam mais aquele povo. Provável que eles ficaram no nome do Senhor, chama Jesus Cristo. O povo curador, o povo que perdeu o privilégio de chegar à terra prometida, até mesmo o próprio Moisés. Mas nós sabemos o seguinte: que o nosso Deus é Espírito. Importa que eu adore Ele, Espírito e verdade. Quando nós vemos ali Moisés preparando o caminho para a terra prometida, uma terra que mandava leite e mel. O propósito de Deus para nós não é aqui, é na Nova Jerusalém, aonde teremos rua de ouro, aonde estaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, os profetas. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Daniel fala que que a inteligência do homem seria muito avançada. E nós vemos isso acontecer nesses tempos. Não se briga mais como antigamente, no tempo de Moisés até, onde a briga era com lanças, com espada. Né? Hoje são
Deu sabedoria ao homem com as coisas terríveis acontecerem. Tu tá com a bomba aqui, tu tá com a bomba lá. Exatamente. É bomba para tudo que ela... Não há mais aquele contato físico, entendeu? De homem com homem, como era, como Davi que desafiou, o Golias que desafiou Davi, e assim sucessivamente. Então o que acontece? O inimigo ele é astucioso. Entendeu? Faz armas que destroem toda a humanidade. Mas há uma cidade a qual não pode destruir. Uma cidade onde o príncipe desse século, nós sabemos que é Satanás que está aí, agindo até no nosso meio. Entendeu? A Bíblia diz que todos os dons irão sumir, só ficará o amor. Nós não temos mais amor. Até mesmo no nosso meio, como foi falado aqui nesta manhã. Nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Como nós vivemos nos últimos tempos lutando contra a carne e contra o sangue. Amém? Nos gladiando, nós mesmos, nós, homem de Deus, mulher de Deus, em prol de quê? De coisas materiais. Então o Senhor está voltando e a verdade é essa daí. Nós vemos a Jerusalém como está sendo saqueada, como está, o que está acontecendo. Agora eu volto atrás. Por que então Jesus pediu, olha, orai por Jerusalém? Porque ele sabia que ia acontecer. Então nós vemos que estamos na reta final, igreja, temos que despertarmos e ver verdadeiramente. Porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel. E a palavra diz que passa tudo como foi falado, mas a palavra dele não passará. Os sinais estão aí acontecendo, e o crente espiritual ele percebe que a hora dessa acontecerá o arrebatamento da igreja. Vivendo uma geração de escândalos, distorcendo a palavra do Senhor. Mas a minha Bíblia diz que se eu acrescentar ou tirar um tio dela, eu sou culpado de toda ela. Então devemos ter a palavra, porque a palavra que liberta é a palavra que transforma. É a palavra que naquele dia irá me julgar ou me absolver diante do Senhor. E ele é a palavra, então, que nesta manhã, aqui estamos para debater algo muito importante sobre a vida do Senhor. Não estamos pegando sobre prosperidade, nem coisas materiais, porque nada material entra no reino do céu. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós vemos que o nosso Jesus, ele é simples, humilde, vemos coisas terríveis acontecendo no nosso meio. Quando os sinais estão aí e o crente espiritual ele percebe isso. De novo ele está voltando e nós temos um lugar. A Bíblia diz em João 14 que ele foi preparar lugar. E virá outra vez. Para quê? Para que onde ele esteja nós também. Amém. Pastor Rony, no seu ponto de vista aí, como tem que ser o preparo do crente para atravessar o Mar Vermelho? Porque muitos ainda não estão com a fé, né? O meu camarada está dentro da igreja, ele anda contigo, mas ele não tem fé. Ele está assim, na aba da sua fé. Ele mesmo não tem. Ele vê a maravilha na sua vida, mas ele não vê a maravilha acontecer na vida dele, porque ele não tem o quê? Fé. Né? Muita pessoa olha assim, mas aconteceu isso na vida do pastor Rony, mas aconteceu porque ele é pastor. Não, aconteceu porque ele tem fé. Ser pastor é um chamado do indivíduo. Agora, ter fé é um singular do homem com Deus. Pastor Rony, com sua oportunidade. Amém, meu querido. Eu vejo essa perspectiva de preparo cristão à terra, como essa dinâmica que o texto apresenta, este povo peregrinando uma jornada pelo deserto, um lugar de desafio, que não tem alimento, não tem água, onde vai haver uma dependência de Deus. Nós vemos que o deserto é o lugar onde a dependência de Deus aumenta. E o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu venho de uma escola que foi ensinado desde cedo que a leitura e a meditação da palavra é algo essencial para manter, em primeiro lugar, a minha comunhão com Deus e a minha vida espiritual, para que seja saudável, para que eu tenha aquilo que Jesus disse em Mateus 7,24, ouvindo e praticando, está construindo sobre a rocha a sua casa. Porque quando os ventos vierem, as tempestades, os terremotos, a sua casa não será abalada.
E eu acredito, meu amado pastor Robson, que a igreja precisa de uma reforma teológica e doutrinária, no sentido de nós resgatarmos os princípios essenciais do Evangelho. E quais são esses princípios essenciais para que a gente mantenha a chama no altar do nosso coração sempre acesa, para que haja fervor? Eu vou usar duas figuras de linguagem para que os nossos ouvintes possam compreender. A cabeça precisa estar cheia de luz, conhecimento da palavra, e o seu coração cheio de fogo, avivamento, presença do Espírito Santo. Isso é por meio da oração. Quando Deus chama Moisés para dar ordens a Arão e seus filhos quanto à prática sacerdotal do culto, do sacrifício dos holocaustos, em Levíticos capítulo 6, versículo 12 e 13, ele disse que era para Arão levar lenha todos os dias ao altar de adoração. O versículo 13 diz: para que o fogo continue ardendo continuamente. Então Deus está nos ensinando de forma simbólica essa questão de levar lenha ao altar, e nós devemos buscá-lo. E buscar a Deus é isso, é trazer algo para o altar, para que o altar se mantenha aceso, porque vivemos dias onde a frieza e a frivolidade espiritual tem alcançado muitas pessoas. Pastor Rony, eu vou botar uma vírgula e depois o senhor vai continuar, porque o senhor entrou num ponto aí. E quando a liderança ela sofre daquela síndrome de Faraó, o líder ele não é democrático, o líder ele não conversa com o ministério, o líder ele se torna um ditador e acaba levando os próprios ministros que estão ao redor a tentar retroceder para um Egito disfarçado. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que o senhor é a torre forte, mas existem ministérios que são Egitos disfarçados. Queria o seu ponto de vista sobre isso e o senhor dê continuidade, por favor. Está dentro de uma pergunta que foi feita aqui, eu tenho que encaixar. Sim. Eu vejo essa fraca posição da liderança brasileira hoje e algo que é muito nocivo para o nosso meio, que é a síndrome do pastor presidente. Me perdoe a autenticidade. Que é chamada de síndrome de Faraó. De Faraó. A autenticidade em muitos ministérios e muitos pastores presidentes. Eu conheço muitos, tenho muitos amigos, respeito ministérios, e não estou aqui como um levantador de contento, mas um formador de opiniões, porque a Bíblia me dá direito a formar opiniões. Você tem que pensar para expressar, né? Pensar. Eu assisto pessoas e tenho acompanhado e estudado há alguns anos sobre esse assunto. E vejo que isso é algo que não tem ajudado a obra de Deus. Nós temos algumas ramificações no Brasil que trabalham com o sistema de episcopado, onde eu mando e você obedece. E ao longo de alguns anos, nós temos percebido que as pessoas não têm sido discipuladas, mas elas têm sido adestradas. E adestramento é diferente de discipular. E o Senhor Jesus nos ensina e nos ordena a discipular pessoas, fazerem discípulos de Cristo. Porque o liderado, ele ama o líder, não é isso? O líder precisa ganhar o coração do liderado, como Jesus ganhou os seus discípulos. Então Jesus não foi um líder ditatorial. Foi um ditador não, né? Foi. Jesus não foi um líder que tinha uma opinião formada e todos tinham que acompanhar a sua opinião. Mas Jesus, ele vem trazer uma proposta ao seu povo e as pessoas abraçaram esta causa. Então, antes de você, líder, querer manipular os seus liderados, conquiste o coração deles, conhecendo as necessidades de cada um. Pastor Rony, então eu queria... Deixa eu ver aqui dentro do que a pessoa está falando. Ele fala assim, por que... Ele botou só o nome de M aqui, porque às vezes ele não quer, né? Certo. Nosso irmão aqui. Por que tanta arrogância dessas pessoas? Então, meu Eu amado, compartilhei aqui no grupo do Zap, esse aqui está no Zap. eu sou taxativo em dizer, porque a Bíblia diz que Deus resiste
aos soberbos e dá graça aos humildes. E a marca de um servo verdadeiro, grave isso aqui, por favor. O servo verdadeiro é a humildade e a simplicidade no tratar. Disse em Tiago disse no seu livro 3, 13 e 14: tem alguém sábio, entendido entre vós? Mostrem pelo bom proceder de mansidão em sabedoria. Jesus disse lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A humildade é uma marca registrada do Espírito Santo em nossas vidas. Então não existe líder arrogante com autenticidade. Ele não terá jurisdição no mundo espiritual para operar sobre a tua vida. Então é um faraó disfarçado. Ele precisa nascer de novo, meu amado. Por que eu estou citando isso? Tem aqui o pastor Jorge, que foi meu pastor, sempre foi uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e a unção vem na frente, né? Ele tinha uma forma de explicar que a pessoa estava errada sem esculachar a pessoa, sem humilhar. Meu filho, senta aqui, olha só, isso aqui, lê isso aqui, vê isso aqui, vê se é de Deus. Hein? Quando fala vê se é de Deus, acabou, né? Hein? Aí você bota Deus na frente e Deus fala, rapaz, se não for de Deus, vai dar ruim, hein? Então quando você é bem tratado, não tem como você não amar o líder, né? Eu quero dar um exemplo, e quero que o senhor cite aí, e vê se é eloquente, o amor que Davi teve com aquele pessoal lá na caverna de Adulão. Ele foi o Moisés daquele povo lá, né? Tirou o povo de lá e dali saíram os valentes. O comentário judaico do Antigo Testamento diz que não se sabe como aqueles que falavam mal de Davi sumiam. Então já sabe, né? Aquelas pessoas eram fiéis, né? O cara falou mal de Davi, aí o cara falou, rapaz, pô, cara humilde, o cara me ajudou, rapaz. Você não conhece o homem que está falando mal do rei aí, rapaz. Então hoje em dia, se você não ganhar no amor, não ganha na arrogância, pastor Rony. Meu amado, na arrogância se manipula, se escraviza. Você traz um jugo pesado sobre as pessoas. Eu tenho uma mensagem que fala sobre as teonoses. As teonoses de Satanás é a igreja do Deus vivo. Uma das teonoses é justamente a escravidão do pensamento humano. É quando eu te escravizo no pensamento humano. É algo que não tem base nas escrituras. Está escrito em canto nenhum. Não, então o modelo do que é ser um líder, do que é ser um pastor, do que é ser um servo de Deus, é Jesus. Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele diz à igreja de Corinto: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E quando nós pensamos em um modelo, em um exemplo, nós precisamos olhar para Jesus. Quero estar mandando um abraço aí pro meu amigo presbítero Murilo, lá da Murilo Joias, de Campo Grande. Joalheria lá, Murilo Joias. Um abraço pro Murilo, um abraço para sua esposa Rafaela, um abraço pro seu filho Vitinho. Meu amigo aí, Murilo da Murilo Joias. Pode continuar, pastor? Então a nossa referência é Jesus. Filipenses 2:5. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de um servo, a semelhança de um pecador, e aniquilou-se a si mesmo, humilhando a si mesmo, obedecendo até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, onde todo joelho no céu e na terra se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos o exemplo do servo humilde, do cordeiro manso, que vai ao matadouro sem murmurar, sem reclamar, mudo nas mãos dos seus torturadores. Então o modelo, meu amado pastor, que Davi tem é um arquetipo de Cristo. O que Davi apresenta para nós no cuidado daqueles homens na caverna de Adulão é justamente o que Cristo fez por nós.
pessoas que não tinham representatividade da sociedade, rejeitados, pessoas que não tinham lugar no meio das pessoas, mas Davi os acolhe, porque foi isso que Deus fez por nós. É como um oleiro. Davi enxertou, né? Enxertou ali. Na videira. Vocês não tinham direito, mas em nome de Jesus agora tem. Exatamente. É o que Deus faz conosco, nos tirando do Egito. O barro que está no Egito, que não serve para nada, que não dá liga, o barro que não dá vaso, mas o oleiro pega para si e vai preparar este barro para se tornar um vaso de honra, através do cuidado, do manejo. Então este aspecto, meu amado, entre o adestramento e o discipulado, precisa ser analisado pela liderança da igreja. Porque onde houver um homem arrogante, vai haver morte espiritual. Não pode haver avivamento aonde o líder arrogante está na frente liderando o rebanho. Este líder arrogante, ele não pode liderar, porque ele não é ovelha, ele é bode. Porque só os bodes são arrogantes. As ovelhas são mansas. E as ovelhas bebem água no aprisco, juntas, em comunidade, como o Salmo 133 nos ensina. Pastor Jorge, então, até para descer o cajado o pastor pensa, né? Porque se matar a ovelha dá conta, né? Verdade. Nós temos uma igreja lá em São Pedro Aldeia. Daqui a pouco a gente volta com o pastor Rony, tá? Você está no zap aí falando comigo. A maioria é ovelha. Falaram assim, que pastor é esse? Aí, pastor Rony, estão gostando aí da palavra. Pode falar, pastor. Nós temos uma igreja lá em São Pedro. E muitas igrejas, muitas ovelhas que nós vemos é ovelha machucada. A Bíblia diz que nós iremos colher onde não plantamos. Temos mais pessoas afastadas para resgatar do que pessoas para ganhar. Por quê? Porque muitas palavras são levadas, como foi falado aqui. Não importa, hoje em dia, nós líderes, falo por mim, por muitos, nós focamos muito, a maioria, foca na gordura e não no ovelha. Não está preocupado em preparar a ovelha para entrar no reino do céu. Porque não aprendeu valores, né? Quando a pessoa faz administração eclesiástica, administrar é dar um caminho, uma diretriz para uma pessoa, né? O próprio pastor Antônio, que foi meu pastor, passou pela minha vida, pastor Jorge Manhães, outras pessoas que passaram pela minha vida, pessoas que eu tenho carinho, pastor Paulo Rangel. O que eu entendo? O núcleo da palavra pastor é pai e cuidador, né? Se não é pai, se não cuida, não é pastor, né? Tem a carteira, jogaram óleo lá, mas a unção está faltando. Pode continuar, pastor. Então nós vemos que Jesus está voltando e devemos sair. Entendeu? O que o inimigo que tem acontecido é isso aí. O inimigo não está lutando mais fora da igreja, está entrando na igreja. A Bíblia diz que o amor de igreja tem se esfriado, que nós analisamos a igreja dos anos 70, 80 por dia de hoje, nós vemos que o mundo realmente ele invadiu a igreja. Não existe mais o amor. Não se visita mais o órfão e a viúva. Glória a Deus. E nós vemos que Deus, na sua glória, o pastor está pregando, me lembra ali Jesus na ceia. A Bíblia diz que ele levanta, pega uma toalha, cinge-se, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Agora eu pergunto para o pastor presidente, você já viu descer do púlpito alinhado, tirar, meu Deus do céu, a sua roupa, o seu manto, e pegar uma toalha e lavar um pé de um discípulo? Duvido. Então isso Deus como sendo Deus. A Bíblia diz que Pedro chega e fala, Senhor, eu não sou digno que lave meus pés, sou pecador, entendeu? Sou terrível. E ele fala, se eu não lavar, você não tem pai, então me dê um banho todo. Então nós temos que descer, igreja, e temos um tempo final. Quando Nicodemos chega diante de Jesus, cheio de palavra, e elogia ele, precisando, esperando do Senhor um elogio, a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Então o que eu vejo aqui, nós temos que nascer de novo, porque os murmuradores, esses não entrarão no reino do céu, os gananciosos não entrarão, coisas materiais não entrarão no reino do céu. O que entra é a boa obra, é o que você faz aqui na terra. Então o inimigo tem trabalhado no nosso meio, tem entrado mesmo, e nós vamos ter uma grande surpresa naquele dia, quando você pensa que aquele vai, não vai, mas aquele que tem pagado o preço. Talvez não tenha uma mesa farta,
mas ele tem um amor de pegar o pão com a igreja primitiva, como a igreja primitiva era, e ter comunhão com os irmãos. Isso que nós temos, tem que nascer de novo na presença do Senhor. Pastor Rony, eu quero deixar aqui uma pontuação antes de eu repassar para o senhor. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ter a minha família na igreja do pastor Antônio, a gente entrou, sentou, e eu estou esperando o pastor chegar, o pastor presidente, e está esse cidadão lá na portaria lá. Eu estou pensando que ele é um obreiro. Pô. Aí daqui a pouco chegou a missionária Simone, a esposa dele, aí ela começou a orar, cantou os hinos, aí ela falou assim, agora vou passar a direção do culto para o meu esposo, pastor presidente, pastor Antônio, ele saiu lá da portaria e foi dirigir o culto. Então você está entendendo qual é a visão que a pessoa tem? A pessoa pensa que pelo fato que o camarada é pastor, que ele não tem que ser servo. Inverteram a graduação, né? Pastor Rony? É verdade. Meu pastor, eu estava sábado na igreja de São Pedro da Aldeia, falando sobre identidade, no simpósio de obreiros do Ministério Assembleia de Deus Missões agora. Um abraço para o pastor amigo, pastor Wagner. Abraço, pastor Wagner. São Pedro, homem de Deus, pessoa que... Pessoal de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, aquele abraço. E eu falei sobre identidade de servo, né? Identidade de filho, identidade de servo. Essa identidade de servo, baseada em João 6,38, quando Jesus diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele veio fazer a vontade de Deus. E traços no caráter, na personalidade de Cristo, que devem nos marcar, isso servir de modelo para cada um de nós, é a qualidade do que é ser um servo. E eu vou definir o que é ser servo de Deus. O servo é aquele que o seu Senhor diz, vai e ele vai, vem e ele vem, faz e ele faz. O servo é aquele que não faz a sua vontade, mas a vontade daquele que o chamou. Porque a palavra servo no grego é doulos, e doulos é escravo. E é uma diferença entre servo e escravo. Porque o servo pode escolher o serviço que ele quer. O escravo não. Então nós éramos escravos do mundo. E agora nós somos escravos de Cristo. E Paulo fala que se torna escravo do Senhor em cadeias, né? Isso. Então essa identidade, essa característica de servo, ela precisa estar em nós. Quando nós estamos desprendidos do status, da preeminência, do primeiro lugar, da exaltação, da fama, porque isso corrompe. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que quem ofereceu dinheiro foi Satanás, não foi Jesus. Jesus ofereceu vida eterna ao seu povo. O Evangelho não tem nada a ver com as coisas da terra. O Evangelho fala das coisas do céu. João Batista disse, quem é da terra fala das coisas da terra. Mas quem é do céu fala das coisas do céu. João 3,29. Então nós precisamos compreender que ser servo é a frase que tem que ecoar e ser vívida em nossas vidas. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não existo para fazer o meu nome ser conhecido. Eu existo para a glória de Deus. Porque Paulo, em 1 Coríntios 10,31, ele disse, quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa outra, seja para a glória de Deus. Em Romanos 11,36, ele disse, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Eu ouvindo o amado pastor Robson, me lembrei da biografia de Dwight Lyman Moody, D.L. Moody. Você vai ver nos livros deste grande evangelista do século XVIII, que ele se converte a Cristo e logo deseja fazer a obra de Deus, como meu amigo Tiago e Gerlane lá de Iguaba Grande. Um forte abraço. Alô, Iguaba Grande! Um abraço! Um beijo, Sofia, Júlia, Guilherme, essa família abençoada. Vou trazer esse povo bonito para cá. Atravessa o povo. De Iguaba Grande. Pessoa como o Tiago e a Gerlane, que chegaram na igreja trabalhando.
desejando fazer alguma coisa, levantando donativos para dar aos pobres. Pastor- Pessoas que... Pastor Rony, Pode falar, meu. meter aquela vírgula e o senhor depois continua. Sim. Então é vero esse ditado? Servo que não serve, não serve. Autêntico. Biblicamente, Jesus em Marcos 10, 45, ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O que não serve, não serve para o reino de Deus. Lucas 9, 62 diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não será digno do Rei da Glória. Isso quer dizer que nós precisamos estar com as nossas mãos no arado como servo. E fazendo um lembrete aqui, a igreja do Senhor, que lá no céu ninguém vai ser recebido como pastor, apóstolo, bispo, diácono, presbítero. O que Jesus vai dizer, que ele vai dar testemunho diante dos homens, dos anjos, desculpa, em Lucas 12, versículo 8, Jesus diz que é aquele que não negar o meu nome, eu também não negarei diante dos anjos de Deus. Ou seja, Jesus vai te apresentar por nome diante dos anjos de Deus. Você será apresentado assim: entra, servo bom e fiel, para o gozo do seu Senhor. Então no céu tem lugar para servo, no céu tem lugar para aqueles que negam a si mesmo, porque esta é a proposta do Evangelho. Quem quiser andar com Deus na terra, quem quiser ser um autêntico servo de Deus, precisa entender Mateus 16, 24, aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Então nós precisamos compreender que o maior título que temos é o título de servo, qual eu defini como escravo, que não tem vontade própria, mas que o seu Senhor tem toda a autonomia sobre a tua vida e sobre a tua história. Pastor, a pergunta aqui do Fernando Lima, tem no WhatsApp. Inveja espiritual. O que é isso no deserto? O cara está no mesmo deserto que você e está com inveja espiritual. Como funciona isso? Amado, eu vejo isso como incredulidade. Porque incredulidade é a maior fraqueza humana. Não é a bebida, não é a droga, não é a prostituição, mas é a incredulidade. Porque a incredulidade, ela vai gerar um sentimento faccioso, de ambição, de inveja. Porque inveja não é desejar ser alguém, é ter de alguém alguma coisa. É desejar o que você tem, o que você é. Então, não é aprender o que o pastor Rony sabe, é querer tomar o que o pastor Rony tem. Sem preço, sem pagar preço, sem Não tem. sem dedicação. Tem como ser pastor sem ser obreiro? Não, Tem como ser pastor sem ser diácono? Tem como ser pastor sem ser presbítero ou evangelista? De jeito nenhum. Mas tem uma geração aí que saiu assim, né? Os limpim-pim, né? Estalou o dedo, pegou uma carteira ali, deu a volta no quarteirão, já é pastor, né? Então, o Provérbio 30, versículo 12, fala que há uma geração que diz que está limpa, sem nunca ter se lavado da sua imundície. Eita, glória. Provérbio 30, 12. Eu estou falando não, hein, gente? Você que nos ouve aí, Processa Jesus aí. Provérbio 30, 12. É uma geração que diz que está limpa, sem nunca ter se lavado da sua imundície. E esse lavar é justamente o que é a falta da palavra, a falta da aplicação. É o banho de palavra. Isso, uma coisa nós precisamos compreender. Nós temos muitas pessoas que têm conhecimento da palavra, mas o que se tange a prática dela, nós temos poucas pessoas autênticas. Bom de falar, ruim de fazer. Isso, é o que Jesus disse. O que eles dizem, façam, mas o que eles fazem, não façam. Dizendo acerca dos fariseus, né? O interessante que o senhor falou aí, o pastor Antônio está com oportunidade também, foi o interessante que Jesus, ele estava lá atrás, dentro da sinagoga, lá atrás,
E o Espírito Santo fala com Jesus, Jesus repete, né? Acautelai-vos dos que estão assentados na cadeira de Moisés. Quer dizer, figurante. Parece, mas não é. Quer dizer, prega uma coisa, mas vive outra. Então, o verdadeiro servo de Deus você conhece no dia a dia, né? Pastor Antônio, depois Pastor Rony. Você conhece o verdadeiro pastor, não é pelo seu terno bonito, pelo seu carrão, pelo seu pregar bonito ou falar mistério. É ele fora da igreja. É o fruto, você conhece, sabe, pelo fruto. Entendeu? Então nós vivemos tempo onde o inimigo tem, a Bíblia diz que ele se transformava em anjo de luz, se enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Quer dizer o quê? Se o escolhido, se fosse possível, se ele está na presença de Deus, se ele tem o Espírito Santo, dono de segmento que precisamos muito desses últimos dias, para não sermos enganados. Porque nós vemos que quando vem os 70, todo alegre diante de Jesus. Viu que maravilha? Tu não estava com a gente, mas no teu nome pessoas eram curadas, eram libertas, eram ressuscitadas, pensando, pastor, que Jesus ia elogiar. Mas Jesus falou que não se alegre por isso, mas sim por o vosso nome está escrito no livro da vida. Verdade. Verdade? Não importa se eu boto a mão e alguém é curado, se eu prego isso bonito ou se eu logo bonito, não. O importante é meu nome estar escrito lá. Então nós vamos ver, como foi falado aqui, ele se amará um povo. E a igreja começa por cima, o julgamento começa por cima, começa com os pastores e vai até as ovelhas. Então nesta manhã o Senhor vem falando muito, nos despertando para esses tempos. Vamos falar daqui de inveja espiritual. Isso começou já lá no céu. Quando Lucifer se levanta contra Deus, se rebelia contra Deus. Aí nós vemos Arão e Miriam também. Porque Deus só fala com Moisés, Deus só fala com Moisés, não fala com a gente. Aí nós vemos ali Saul, profetizou no meio do povo. Tinha tudo para ser uma benção. Mas como começaram a dizer, olha, Davi matou 100, Saul matou Davi 100, matou 1000, Saul matou rolou 2000. tudo. Então, aí nós vemos que Quem matou 1000, quem matou 10.000. Muito importante, não é do Espírito, o importante é naquele grande dia você ser chamado pelo nome. E esse cântico ele gerou raiva, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Sabe o que quer dizer isso? Vou te dar um exemplo aqui para você que está me ouvindo. É chegar um camarada que às vezes ele tem um grau de estudo elevado, ele dá uma saudação dentro do que ele estudou. Beleza, é o que estudou, é o que vai sair, todo mundo vai entender. Aí chega o pastor Rony, que também estudou, mas ele tem um trunfo. Ele ora, ele vai no monte, ele tem um efeito especial. Então a saudação dele vai com outro tempero. Vai com a palavra rema. Então quando a pessoa ouve aquela palavra, a voz dele vai lá no coração e bate, ó. Jesus bate a porta. Então aquela salva de palma, quando ele termina, que é o reconhecimento, ela se torna o quê? Diferente. Pastor Rony. Eu gosto de adotar sempre um princípio, que é fugir de ser espetacular. E quando nós entramos nessa área de querer ser espetacular, a gente vai insurgir contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria traz consigo a prudência, traz a humildade, a simplicidade. Né? E eu vejo isso muito nos pregadores que estão pregando a palavra de Deus como mercadoria, vendendo, cobrando, negociando aquilo que não é de vocês, pregadores, para a simples satisfação do ego, para ter seguidores, aplausos, fãs. Então o homem de Deus não tem fã, o homem de Deus tem discípulo. Por onde ele passa, ele marca as pessoas, pela presença, pela palavra, pelo toque do Espírito Santo. Pastor, eu dei um estudo uma vez e eu falei o seguinte: na vinha só tem dois tipos de pessoas, né? O dono e o trabalhador, né? Na vinha não tem fiscal, não tem encarregado da vinha, playboy da vinha,
Que é aquele que passa lá para tirar onda na vinha lá. Eu sou playboy da vinha. Tem playboy da vinha, pastor? Tem carregado da vinha? Na vinha só tem trabalhador, né, pastor Rony? Verdade. E eu ouvi uma frase uma vez, alguns anos atrás, que diz assim, aquele que prega sem arrependimento, sem nunca ter se arrependido, ele é como um cavalo que leva o seu dono à festa e fica de fora. Isso me atraiu a atenção, porque eu pregava, ainda prego o Evangelho em alguns lugares, e percebi que se o Evangelho de Cristo não faz efeito em minha vida, se eu não mudo ouvindo a palavra, na minha vivência, nas minhas experiências com Deus, a minha mensagem, a minha pregação, ela também não terá efeito na vida de outras pessoas, porque ela será construída, maquinada apenas na mente, no intelecto, e não no âmago, o Espírito, não será gerada pelo Espírito, mas será gerada pela inteligência, pela intelectualidade. E isso Paulo diz em Colossenses 2:23, que tem aparência de sabedoria, consumidor ascético, mas não tem poder contra a sensualidade. Porque quem prega hoje precisa entender que a mensagem não é nossa, a mensagem de Deus. O Evangelho é de Cristo. E a mensagem é maior do que o mensageiro. Nós somos como cano d'água que está apenas servindo de instrumento para que a água passe e venha saciar a sede daquele que está morrendo, daquele que está com sede. Nós somos instrumento de Deus e precisamos ser fiéis à mensagem do Evangelho. Aquilo que Deus escreveu na sua palavra precisa ser muito bem interpretado para que a gente não venha falar aquilo que Deus nunca falou e aconteça o que diz em Provérbios 30, versículos 5 e 6, que aquele que diz sem que Deus nunca tenha dito, Deus vai torná-lo mentiroso. Então precisamos tomar cuidado, porque pregar o Evangelho é algo muito sério. E cuidar de almas é mais ainda, meu querido. O pastor que cuida de almas precisa entender que o bem mais valioso que existe na terra para Deus são as almas. E nós temos essa responsabilidade, que façamos com carinho, com amor e com temor a Deus. Sejamos servos prudentes, porque aquele que acha que o seu Senhor demora, que come, que bebe, que se embriaga, que maltrata os seus conservos, que usa os recursos da obra de Deus para atender o seu ego, para satisfazer a sua vaidade, esse será recolhido a um lugar de dor e tormento eterno. E isso é muito sério, porque Deus é muito sério. E fazer a obra de Deus requer seriedade. Igreja de Cristo, precisamos nos levantar com seriedade e compromisso para fazer a obra de Deus. Pastores que nos ouvem, cuidado com quem vocês colocam os púlpitos das igrejas para pregar. Pessoas que estão vestidas de ovelha, mas o coração de lobo, interesseiros, são como fontes sem água, nuvens que não derramam chuvas, faz mais barulho do que tudo, mas não edificam, não pregam contra o pecado, não pregam contra a sensualidade, contra a hipocrisia. São pessoas que pregam para satisfazer, atender o desejo, massagear o ego das pessoas e não glorificar Deus. Precisamos olhar para isso com muito cuidado. Tirar um momentinho aqui para dar um alô para as pessoas. Abraço aí para quem está nos assistindo. A Gildo Cruz, um abraço. Luciano Silva, Ana Paula, Murilo Santos. Olha o que ele falou: eles chamam de irmãos, mas quando desce do altar, acabou o irmão. Resumindo, só é irmão quando está na cadeira. Irmão de altar, né? Irmão do altar. Desceu do altar. Eu preguei uma vez isso. Da quem é você depois do culto? Rapaz, eu perdi o resto dos poucos amigos que eu já tinha. Eu não tinha muito mesmo. Não fez falta. Falei, quem é você depois do altar? Porque é estranho, né? Parece que a pessoa, ela entra assim num ambiente de novela. Ela sobe no altar, transforma numa coisa.
Ela desce do altar, não olha para sua cara, não quer saber se você está bem, não quer saber se você está precisando de uma coisa, e não está. Eu lembro quantas vezes o pastor Antônio veio aqui, né, pastor? O senhor veio de bicicleta, está tudo bem, está precisando de alguma coisa aí, tudo. Então você vê a simplicidade da coisa. Tem mais pessoas aqui rapidinho. Gi Ribeiro. Aí, ó. Murilo Santos falando aqui que as ovelhas estão sem lã, que as ovelhas já estão andando peladas já. Tem que ataviar as ovelhas que arrancaram tudo das ovelhas. Meu amigo Murilo, da Murilo Joias. Se você quiser fazer um anel, uma aliança, cordão, é com ele, hein? Vamos lá. O Murilo está pedindo aqui para falar do trabalho lá no presídio. Nós estivemos ontem lá no presídio Muniz Sodré, fazendo trabalho lá evangelístico, falando de Deus, evangelizando. Um abraço para toda a equipe lá, Missões Atrás das Grades, pois o coordenador lá responsável é o pastor Valt. Felipe Félix, glória a Deus. Meu filho. Filipão, um abraço. Ana Paula, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, Rony, que é simples e humilde. Aí, ó, palavra da ovelha. Esse é o pagamento do pastor, né? Cada ovelha conhece seu pastor, né? Renata Vieira, é desse jeito. Agildo Cruz, aleluia. Ana Paula, eu creio. Noêmia Souza Alvarenga, amém. Glória a Deus, meu pastor. Isso aí. Adriana dos Santos Ribeiro, eita meu Deus, é forte. E Luciano Silva, fala a Deus. Então, irmãos, nós falamos aqui um pouco hoje sobre essa síndrome de Faraó, essa arrogância. Esse é um assunto extenso. Nós temos que tirar um outro dia, trazer mais pastores aqui, de denominações diferentes, para a gente poder esquadrinhar, senão os espíritos vão pensar que a gente está de panelinha. Né? A minha igreja é a Igreja Missionária Zé de Oração, pastor Antônio tem a igreja dele, pastor Rony tem a igreja dele, mas nós aqui servimos a um só, que é Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que o dono de tudo se fez nada pelo amor a vós. Ó, olha a diferença, tudo e nada. Tudo e nada. E hoje a pessoa pensa que é alguma coisa. E a Bíblia diz, né? Você que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Sabe por quê? Porque na verdade o nosso tudo já está guardado lá em cima. Quando você se alista, o seu pagamento já está sendo acumulado com o Senhor. Então foi o que o pastor Rony falou aqui mais cedo. Seu pensamento já não é mais terreno, é celestial. O ouro vai ficar, a prata. Eu preciso de ouro, mas o ouro vai ficar. Eu preciso de dinheiro, mas o dinheiro vai ficar. Eu preciso de carro, mas o carro vai ficar. Eu preciso comer, mas a comida vai ficar. Porque para onde nós vamos morar, na morada eterna, que é o terceiro andar, já está pronto. E muitas pessoas estão esquecendo disso. É o pregador que eu só vou se me der tanto. Antigamente, né, o cara era humilde, né, o pastor Rony, se der para o senhor me buscar aqui, pô, eu estou indo aí porque eu moro longe, eu não tenho como pegar 2 condições para chegar. Agora não, né? Veja bem, pastor Rony, tem uma tabela aí. Eu vou estar passando o contato da minha secretária, para estar falando com o senhor. Por aí. Aí nós vamos ver na agenda aí, vamos alinhar isso aí. Eu quero saber como é que alinha com o Altíssimo. Amém? Considerações finais, pastor Jorge e pastor Rony. Amém, pessoal? Maravilha de Deus. Eu quero dizer para todos que eu não tenho ovelha. Infelizmente, as ovelhas que eu tomo conta não são minhas. O pastor não é dono de ovelha. Naquele dia, a salvação ela é individual, estaria diante de você. Ele está voltando. Nós somos a geração de João Batista.
A função de João Batista era preparar o caminho para a vida do Messias. Após mim virá um que é maior do que eu. A função da igreja hoje, independente de denominação, seu grau ministerial, em Marcos 16 é uma ordem para todo aquele que um dia confessou ele como único e suficiente Salvador. E de pregar o Evangelho a todas as criaturas, quem crê e for batizado será salvo. Ide para todo mundo. Não espere para pregar a palavra, porque o rei está voltando e me conta com você. Passamos por pandemia, passamos por dificuldades, e glorificamos o nome do Senhor. E o Senhor quer usar eu e você nesses últimos tempos. O Senhor não conta máximos grandes, como foi falado aí da ovelha, que não tem mais lã. Amém? Coisas materiais não entrarão no reino do céu. Então Ele conta comigo e contigo, para preparar as ovelhas para encontrar com o Senhor teu Deus. Lá não existe isso, e nós vamos ter uma grande surpresa, porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Tempo de igreja, dons espirituais, a sabedoria de pregar bonito e sair para Deus não agrada nada. Tempos bonitos não chama atenção em nada do Senhor. O que chama atenção a Ele é a sensibilidade ao Espírito Santo. Numa festa no céu, quando o deficiente ele é curado, quando há milagre, não existe isso. Mas é festa no céu, quando uma pessoa aceita Jesus ou aquele que está afastado, volta aos caminhos do Pai. Então Jesus, ele conta comigo, conta contigo nesses últimos tempos. E vemos o seu João Batista dessa geração, nunca fez um milagre, mas para Jesus foi o maior profeta nascido no mundo. Que Deus te abençoe, continue nesse espírito de oração, muito suave, deve os irmãos em reunião. Essa é a palavra que eu deixo nesse dia abençoado, que glorifica o nome pela vida do nosso pastor Otto, após estar falando o tempo com o Estamos aqui em oração naquele grande dia. Estaremos vendo Jesus como Ele é, iremos ver com a mão furada. Você irá sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, e vamos ver nascer do cordeiro. Amém? Deus te abençoe. Pastor Rony, antes de eu passar para o senhor, eu ia falar para o senhor uma coisa. Você vê que é uma coisa, né? Tem gente aí que, às vezes, o camarada, ele sai de uma igreja, de um ministério, e ele mata, né, o vínculo, né, mata o pastor, né? Eu acho que, como eu tenho os pastores que passaram na minha vida, como o pastor Jorge, ele sempre vai ser meu pastor, sempre vai ser uma pessoa de referência, que um dia se eu precisar falar com ele, conversar algo com ele, né? E tem pessoa que, às vezes ela fala assim, você sente que ela, aquele lá é meu ex-pastor. Existe isso, ex-pastor? Existe isso aí? Meu amado, Como é que funciona esse rolo aí? Eu fiquei até bem confuso aqui. Eu venho de uma pequena comunidade evangélica, quando eu me converti, né, no Espírito Santo, e eu sempre emociono lembrar do meu pastor e desse povo humilde que me acolheu quando eu não era nada, quando eu estava no mundo, inimigo de Deus, o pastor Everaldo Matos, sua esposa, sua família, pessoas assim. Ser grato o resto da minha vida. Já preguei o Evangelho em alguns lugares. Hoje eu dirijo um grupo, 4 congregações. Tenho a alegria de ser mensageiro do Evangelho, da palavra de Deus. E eu dou graças a Deus e essas pessoas. Eu acho que falta no coração dessa gente gratidão. Não me esqueça, quem me ajudou. Ó, já que nós estamos aqui nesse momento gratidão, eu lembro aí que o pastor Antônio, lá de dentro, né, pastor Antônio, já saiu de lá para trazer coisa aqui para mim. Obrigado, tá, pastor? Estou falando para agradar, não. Tanto ele, como um pastor que passou na minha vida, chamado pastor Paulo Rangel. Rapaz, eu passei uma situação difícil, que esse lugar que eu moro aqui era um barraco de madeira 3x3, mano. 3x3.
E o pastor Parranjão chegou para mim e falou assim, rapaz, como é que você tá? Eu falei, varão, pastor, tô chateado aí, não consegui trabalhar, não consegui nada hoje, não tô com nada em casa. Rapaz, o homem, ele entrou comigo no mercado, e para mim não ficar com vergonha, ele falou assim, ó, pega o carrinho, vou ficar aqui fora, pega lá o que você está precisando. O que eu pensei, né, irmão? Na minha família, eu peguei mais arroz, feijão, óleo, sal. Tem muito arroz, muito feijão no carrinho de compra, pensando em arroz e feijão. Nem ovo eu peguei. Aí quando eu cheguei assim na beira do carrinho, assim, do caixa, aí ele chegou lá e falou assim, agora você pega um outro carrinho e enche de mistura. Porque a sua fome é a minha. Então, quer dizer, então o que ele falou para mim? Eu não ia conseguir jantar pensando que você não ia ter nada para comer dentro da sua casa. E se Jesus me visitaria, o que eu ia fazer? Quer dizer, olha o que Jesus... Então ele me fez lembrar do quê? Tive fome, não desse de comer. E hoje, essa safra de pastores está em falta. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Jorge, que está aqui, pela vida do pastor que o senhor citou aí, pela vida dos outros pastores que são remanescentes e ainda tem essa preocupação de ligar para a ovelha e saber como a ovelha está. Eu tenho um amigo meu, que é ministro, ele saiu de uma igreja, o pastor até hoje não chamou ele nem a esposa para perguntar como é que está. Você está bem? Você está membrando aonde? Você está me entendendo? Então, isso é uma coisa muito séria, porque eu sou fruto do que eu fui pastoreado. Eu tenho pedaços em mim de coisas que ele me falou, de outros pastores bons, que na tua vida passa pastor bom e pastor ruim, você tem que peneirar. Aprende. Você aprende. Com o que é bom você aprende bondade, com o que é ruim você aprende a não fazer aquilo que ele fez. Porque coisa ruim também ensina. Pô, quando eu for pastor não vou fazer aquilo ali não, aquilo ali não é de Deus. Mas tudo que ele me ensinou, que é amor, caridade, paciência, eu herdei desse homem aí. E eu creio que é uma oportunidade boa eu poder falar isso no ar. Você que é ingrato aí a seu pastor, liga para ele. Teve um que eu pastoreei, ele para ser levantado a presbítero na outra congregação, ele teve que vir aqui com o pastor dele, que o pastor dele mandou ele pedir perdão aqui. Trouxe ele lá da Conchinchina, falou, fala com ele. Ele rodeava e não falava o assunto. Eu falei, fala meu filho, eu tenho que sair, o que você quer? Já vim conhecer teu pastor, já abracei ele, pastor, Deus te abençoe. Sentamos, cantamos um hino, batemos papo, rindo. E ele não saía ali, irmão. Falei, varão, o que você tem para falar? Pastor, é pedir perdão ao senhor. Aquele tempo que eu fui sua ovelha lá, que eu não obedeci, que eu saí na rebeldia. Falei, você aprendeu? Falei, o problema não é você sair. Porque, como a gente fala na doutrina, tem irmão que é perereca, né? O pastor Jorge não presta, o pastor Rony não presta, o pastor Robson não presta, quer dizer, ele não se enquadra em doutrina nenhuma. Na verdade, ele não está enquadrado na palavra, porque cada pastor ele tem uma pegada de cajado. Cada pastor ele chama a atenção de uma forma. Agora, se você não vê Deus no pastor, você não vai ver Deus em lugar nenhum. Amém? Pastor Rony, pode continuar? Então, meu amado pastor Robson, eu vejo que tanto a qualidade da gratidão deve estar no coração do pastor, assim também como das ovelhas, do cuidado do seu líder, do seu pastor. Então, o senhor falou, às vezes o pastor liga para saber que a ovelha saiu, o que aconteceu. É verdade, isso é um dever, mas eu quero também fazer aqui uma ressalva que as ovelhas também têm a responsabilidade de cuidar do seu pastor. Mas estão pegando o contrário aí, o pastor Superman, pastor Superman. Tem muitos querendo matar, entendeu? O pastor não tem sentimento, pastor não tem problema, não tem dor de cabeça, pastor não tem nada, pastor é só pastor. Exatamente. Nem dorme. A Bíblia diz para você compartilhar daquele que você recebe recursos, dons espirituais, o que você tem, o que você possui. Gálatas 6,
versículo número 4. Então nós precisamos trabalhar com pastores, cuidando, amando, e as ovelhas precisam entender que isso é recíproco, que o reino espiritual é regido por leis espirituais. E a lei da reciprocidade, ela acontece quando eu cuido e sou cuidado. Eita, não. Entendeu? É como você receber pão e semente. Pão você come e semente você planta. É o que chega na tua mão. Então tudo que você planta, você reproduz. Não é assim? E você vai colher segundo a sua colheita, a sua semeadura. Sua semeadura vai determinar a sua colheita. Então, meus amados, nessa consideração final, eu quero... Infelizmente, né? Porque coisa boa, né, irmão? É que nem quando você come aquela torta, assim, que ela tá chegando no final, você, poxa, eu tinha que pegar mais um pedaço dessa torta, mas não posso, tem tanta gente para comer, né? Desenvolva a gratidão, seja grato às pessoas, até aquelas que te desagradaram, que você acha que te fizeram mal. Não. Deus, Ele permitiu para você amadurecer, porque a maturidade é gerada do vento da dor. Ninguém amadurece sorrindo. E Deus tem esse objetivo de nos amadurecer. Mas nós precisamos ser gratos, caminhar, carregando a gratidão conosco. Gratidão pelas coisas que Deus fez e pelas pessoas que passaram pelas nossas vidas, que, como o pastor Robson disse, um pedacinho de cada um, é como uma coxa de retalho. Cada pedaço vai construindo essa coxa, vai nos estruturando. Então eu sou grato aos meus líderes, eu fui discipulado por alguns pastores e sou grato a eles, pessoas que me ajudaram, irmãos de obra missionária, que me deram alimentos, que me colocaram em suas casas para dormir, para se alimentar, para tomar banho. Já passei alguma necessidade, andando, pregando o evangelho, fazendo a obra missionária, e pessoas me ajudaram, sabe? E eu sou grato a essas pessoas por isso. Eu vou falar o nome, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu quero agradecer, terminar agradecendo o pastor Robson, sua família, a sua disposição pela obra de Deus, que Deus continue te fortalecendo, te sustentando, provendo todas as tuas necessidades, segundo a riqueza da sua glória. Quero agradecer a Igreja Missionária Calvário, que tem me acolhido, me ajudado, me amado, a minha família. Então é a nossa co-irmã, né? Aqui é a Igreja Missionária Exército de Oração, de Igreja Missionária para Igreja Missionária, firme na missão. Firme na missão. Um beijo a minha esposa, Sueli, minhas filhas, meus filhos, minha neta, aos meus irmãos, que provavelmente estão ainda nos ouvindo, Luciano, sua família, a presbítero Jackson, Ana Paula, nossa diaconisa, Tiago, Girlane, sua família, que Deus abençoe, toda a igreja missionária, a missionária Noêmia, que tem sido uma mãezona, meu pai Cândido, Deus abençoe vocês. Eu vou falar o nome de todo mundo, senão a gente vai gastar tempo aqui. A Igreja Missionária Calvário, um forte abraço, eu amo vocês. Que Deus abençoe a todos. E o conselho final que eu dou é o que Deus diz a Moisés no versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, que marchem, que marchem. Eita. Você continue marchando, porque ninguém marcha para trás, porque o Egito está atrás, mas a terra prometida está à frente, está na vida daqueles que marcham, porque nenhum soldado marcha para trás, todo soldado só marcha para frente. Então avante, guerreiro, avante, soldado. Você que me ouve, tem esperança para você, tem milagre de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. E eu profetizo aqui que você receberá o melhor de Deus que ainda está por vir sobre a tua vida e sobre a tua família. Receba nesta manhã o milagre, a cura, a libertação, o poder de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Amo vocês em Cristo Jesus. Pastor Robson, mais uma vez, muito obrigado.
Deus abençoe. Amém. Vamos ter uma... Ó, travou aqui, mas nós não vamos deixar de terminar com a música não. Vamos dar um jeito aqui, né? Sempre termina com a música, vamos terminar com ela. Bate na palma da mão aí, pastor, me ajuda. Chegaremos lá. Não podemos correr, né? Me ajuda aí, gente. Muito em breve vai surgir uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Glória a Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? E aí? E com voz de lamento vai dizer nesse momento que aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude da igreja? As irmãs do círculo de oração que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Canta então. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com a Voz voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Não, vamos lá. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Muito em breve vai surgir uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Oh, glória a Deus. Irmão, você que assistiu, Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe seus propósitos. Você sabe que eu sou colecionador de gente boa. Mais uma pessoa aí colecionando amigos conosco aí, pastor Rony. Depois vamos estar agendando aí, né? Tá marcando, resolvendo alguma coisa. O pastor Rony está aqui, pelo menos nem que for de 15 em 15 dias, para estar trazendo um estudo, uma palavra, para estar tendo seu ministério divulgado também e ajudando pessoas, né? Lembrando a você que precisa aqui divulgar alguma coisa de necessidade pública, é 0800, só chegar. Está desempregado, vem aqui anunciar, banco de emprego, está precisando de uma doação, de comida, vem aqui, anuncia e vamos ver o que Deus faz na nossa vida, tá bom? Um abraço para vocês. Vou estar pedindo pro meu pastor Jorge aí para estar orando e dando a bênção apostólica para estar terminando essa videogravação na nossa Rádio Fala Brasil. Glória a Deus, bendito Deus, eterno Pai, nesta manhã glorificamos o teu nome. Eu tenho esse rico privilégio de estar aqui reunido com teus filhos, meu Pai. Te louvamos, te glorificamos, a qual colocamos todos os ouvintes, Senhor, nesta manhã. Cremos que tem um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E aonde estiver essa pessoa, Senhor, que venha dar uma bênção especial nesse dia. Se ela estiver enferma, Senhor, nós cremos no Deus de milagre, no Deus Jesus amado que libertou, Senhor Deus, que curou. No passado, que Hebreus fala que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o Deus que neste
guia, Senhor, glorificamos neste lugar. Toma cada um nas tuas mãos, meu Pai amado, seja conosco, Senhor, nos usando, dando liquidez e ousadia nesses últimos tempos, que viemos olhar para o alvo, Senhor, meu Deus, que é a Nova Jerusalém, glorificamos o teu nome, Senhor, te damos graças, Senhor, nós estamos aqui, é isso que nós te pedimos nesta manhã, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tua tua cabeça nas tuas mãos, o amor do Pai, a graça do Filho, a divina consolação do Espírito Santo seja com todos, todos digam Amém. Até aqui Nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres naquele que quem te fortalece, Jesus. Dê uma linda salva de palmas para eles, até terminar. Fique todos na paz do Senhor. Amém, irmãos? Até a próxima. E você encontra não só essa gravação, como outras também no nosso canal do YouTube, Rádio Fala Brasil, a melhor na web. Nosso canal no Facebook, Rádio Fala Brasil, a melhor da web. Já estamos com 8.100 pessoas inscritas lá. Então indica a pessoa, adiciona amigos lá, né? Estamos fazendo amigos pelo mundo aí, colecionando pessoas. Abração para o meu amigo Murilo Santos, que está assistindo, da Murilo Joias, lá em Campo Grande. Mais de 20 anos lá trabalhando, né? Trabalho bom para dedéu. Um abraço, gente! Um abraço, Agildo, um abraço, pessoal! Fui!